Glória a Deus. Se você abriu aí, feche um instante os seus olhos, vamos orar. Senhor, eu agradeço ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede para estarmos aqui. Pela graça, Pai, de podermos estar aqui, pela liberdade, pelo privilégio. Obrigado. Eu agradeço ao Senhor por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu agradeço ao Senhor, Pai, o privilégio de ser boca do Senhor nessa terra. Agradeço ao Senhor porque eu sei que o Senhor vai falar conosco. E mais uma vez eu agradeço ao Senhor porque o Senhor vai nos edificar. Fala conosco, Pai, de forma pessoal, personalizada. O Senhor que conhece a necessidade de cada um, necessidades que nós temos. O Senhor que tem um propósito específico para cada vida. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Que a sua palavra caia agora numa boa terra. Os nossos corações estejam preparados como uma boa terra para receber a tua palavra. E nós venhamos frutificar como é vontade do Senhor. Prosperar como é vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém e amém. Amém, queridos? Capítulo 25 de Mateus, do verso 14 ao verso 30, nós vamos ler. Diz assim: E também será como um homem, é a parábola dos talentos, tá? E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e o escondeu e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém, queridos? Até aqui. Espírito Santo, eu creio que, como o Senhor ministrou ao meu coração, dos desejos do Senhor é inspirar temor à tua igreja. E eu peço a ti, Pai, que essa palavra traga temor aos nossos corações. Com certeza é uma palavra de bênção para nos edificar, mas que gere temor em nossos corações. Temor que nos livra de pecar. Temor que nos leva a andar em obediência. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, as parábolas que Jesus contava, elas eram usadas para ensinar verdades espirituais através de coisas naturais, as quais as pessoas do tempo de Jesus, do seu contexto, entendiam. Ok, queridos? Então as parábolas elas eram usadas para ensinar verdades espirituais através de coisas naturais que as pessoas ali do contexto de Jesus e do tempo de Jesus, eles entendiam. De acordo com um estudioso chamado John Donovan, o talento dessa parábola era uma unidade monetária que era mais utilizada da época
E era equivalente ao salário de 15 anos, o talento. De um trabalhador comum. Portanto, a gente sabe que a quantia dada a cada um desses servos aqui foi uma quantia considerável. Era algo de valor grandioso, quando a gente olha para isso, né? Segundo esse estudioso aqui, um talento, que era uma unidade monetária, equivalia a isso, né? Se eu não me engano, acabei não me aprofundando, mas havia o talento, a questão do prata, ouro, mas era algo que eu quero que você guarde ao princípio, era algo de grande valor, esse talento. E era dinheiro, unidade monetária, ok? Porém, queridos, quando Jesus fala compartilha essa parábola aqui com essas pessoas, e conosco hoje, eu acredito que Jesus não estava preocupado em ensinar sobre administração financeira. Apesar de que essa parábola também pode se aplicar a como administramos as nossas finanças. De acordo com a Bíblia, nós somos também mordomos. Nós somos mordomos e nós administramos o que Deus tem confiado nas nossas mãos. Então pode se aplicar à área financeira também. Mas eu acredito que aqui Jesus não está preocupado com o valor monetário e ensinar a gente a administrar financeiramente. Mas Ele está querendo ensinar verdades espirituais através dessa parábola. Amém? Essa parábola ela fala de verdades espirituais, queridos, aonde os talentos representam as nossas aptidões. Os talentos representam os nossos talentos naturais, os nossos dons naturais. Nessa parábola eu acredito que representa isso, né? Que foram confiados a nós por nosso Deus. Algo de grande e inestimável valor que Deus nos confiou. Novamente, as nossas aptidões, os nossos talentos naturais, os nossos dons naturais e os dons espirituais que recebemos, que foram confiados a nós aí. Sendo assim, queridos, o que Jesus quer que a gente venha refletir nessa parábola é: o que eu tenho feito com o meu talento? E esse é o tema dessa palavra nessa noite. O que, eu coloquei aqui na primeira pessoa aqui, o que eu tenho feito com o meu talento? Você pode fechar os seus olhos um minutinho? Você pode repetir isso comigo? O que eu tenho feito com o meu talento? Bem, você pode perguntar para o seu irmão agora, você virar para ele e perguntar: o que você tem feito com o seu talento? Ô, louco! O Carlos quase pegou, irmão. Olha, é só perguntar só, não precisa ficar... Só pergunta. Não precisa pegar seu irmão, não. O Carlão quase pegou, irmão. O que você tem feito com seu talento, meu irmão? Só pergunta, queridos. Amém? Vamos lá, queridos. A primeira verdade que eu quero compartilhar dentro desse texto ao seu coração, dentro desse tema, é sobre a ausência do nosso Senhor e a entrega dos nossos talentos. No versículo 14 diz assim: também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Um senhor que saiu de viagem. Amém? Então eu quero falar da ausência do nosso Senhor e a entrega dos talentos. Jesus, queridos, quando ele veio nessa terra, ele começou uma boa obra. Começou uma boa obra, desfazendo as obras do diabo, chamando as pessoas ao arrependimento, liberando as pessoas, liberando perdão de pecados para as pessoas, anunciando as boas novas de salvação, libertando, curando, sarando, ensinando sobre o reino de Deus. Jesus veio e começou. Por que começou, queridos? Por que ele só começou? Nós dizemos isso. Porque depois, queridos, Jesus também, ele não só fez, como ele preparou outros homens, preparou 12 apóstolos, 12 discípulos, preparou outros homens para dar continuidade a essa missão. E não só preparou esses 12, mas preparou esses 12 e falou para esses 12, vocês vão e ensinem outros para que também cumpram essa missão, de fazer discípulos. Esses outros, que são chamados de quê? De quem ou de quê? É a igreja de Cristo Jesus, da qual eu e você hoje fazemos parte e temos ainda esse propósito. E ele não sai. E o nosso Senhor, da mesma forma como nessa parábola, o nosso Senhor, ele se ausentou por um tempo. Ele foi elevado aos céus, né? Ele não está mais aqui. A presença de Jesus, o homem
que se fez carne, ele foi elevado aos céus, né? Mas ele foi e ele entregou os seus bens, a mim e a você. Ele não nos deixou só, ele nos deu o seu Espírito, ele nos deu aptidões, dons, talentos, capacitações, ele nos confiou os seus bens. E assim como o Senhor dessa parábola, um dia ele vai voltar para a sua igreja. E ele vai pedir contas do que nós fizemos com aquilo que ele nos confiou. Amém? Então isso fala. A gente precisa entender isso, queridos. Amém? Ele vai voltar aí. Enquanto isso, ele nos confiou os seus bens, os seus talentos, para a gente dar continuidade. Deixa eu ler alguns textos com vocês, que fala sobre isso. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. 1 Coríntios 12, se você quiser se manter aí, eu vou falar bem rapidinho, e a gente vai voltar para o texto. Olha o capítulo 12, do 4 ao 11, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, visando a edificação do corpo, não é para o nosso próprio benefício, amém? Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Olha que de coisas preciosas que Deus nos confiou. E esse texto em especial fala sobre os dons espirituais. Mas eu quero que você leia um outro texto comigo, Romanos capítulo 12, o verso 6 e o verso 8. Romanos 12, do verso 6 ao verso 8. Vai falar de mais talentos que o nosso Deus nos deu. Diz assim, Romanos 2, do 6 ao 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então nós estamos falando de mais dons aqui que o Senhor, mais talentos que o Senhor nos dá. E se nós fomos, eu separei esses dois textos, mas nós fomos procurar, tem outras coisas que o nosso Senhor nos deu. Lá no Velho Testamento, nós vamos ver textos que falam o Senhor capacitando os homens com capacidades artísticas, quando foi para fazer o tabernáculo, para como trabalhar em carpintaria, trabalhar como ourives, trabalhar de diversas maneiras com tecido. O Senhor deu capacidade, diz que o Espírito Santo de Deus deu capacidade a eles, capacitou eles para ensinar outros. Então o Senhor nos dá, queridos, o Senhor nos dá talentos. Eu quero que você guarde isso, amém? Então aqui esse primeiro tópico da mensagem, eu falei sobre isso, a ausência do nosso Senhor, que Ele foi, mas Ele deixou os seus bens conosco. Algo que nos capacita para dar continuidade àquilo que Ele começou. Mas um dia, assim como o Senhor dessa parábola, um dia Ele vai voltar. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a expectativa do nosso Senhor. De acordo com o texto, querido, Ele distribuiu esses talentos, diz o texto que Ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Eu quero que você preste atenção nisso. Os talentos foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada um de administrá-los. E o que Ele espera de nós, queridos? Diz que um recebeu 5, granjeou mais 5, outro recebeu 2, e angariou, pegou mais 2. Deixa eu dizer algo para você dentro disso, amados. O que é que o nosso Senhor espera? Deus não espera que você venha pegar o que Ele te deu, o talento que Ele te deu, e que você venha apresentar o mesmo resultado que Ele espera do pastor Alexandre.
Deus não espera isso. Deus não espera que o pastor Alexandre apresente o mesmo resultado que o pastor Eibe. Né? Pessoas que eu admiro aqui, a pastora Joyce Meyer, uma mestre, eu admiro demais ela ensinando, né? Tem um ministério mundial. Deus não espera que eu apresente a ele o mesmo resultado que ela. Deus não espera que eu apresente o mesmo resultado do pastor Luciano Subirá, de quem o pastor Alexandre é fã. Fala aqui, eu acho que todo culto. Preciso começar a ganhar direito, né? Fazer algo aí. Deus não espera que eu apresente o mesmo resultado dele, queridos. Então, o que é que Deus espera quando Ele entregou esses talentos? Ele não espera que você apresente o mesmo resultado que o pastor, que o presbítero, que o seu líder de célula. Eu tenho que fazer e apresentar a Deus os mesmos resultados, porque se Ele faz assim, eu também tenho que apresentar. Não. O que Deus espera de mim e de você é que você seja fiel com aquilo que Ele te confiou. É que você apresente os resultados de acordo com a capacidade que Ele te deu e seja fiel naquilo que Ele confiou a você. Você não precisa apresentar, Tiago, os mesmos resultados que o pastor Alexandre. Você precisa apresentar o resultado dentro do que Ele te deu, na capacidade que Ele te deu. É o que Ele espera de mim e de você. A expectativa do nosso Senhor. Amém, queridos? Lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 8, diz que o nosso Pai é glorificado pelo fato de nós darmos muitos frutos. Uma vida que glorifica a Deus, queridos, nós fomos criados para a glória de Deus, é uma vida frutífera. Fora disso, não glorificamos a Deus. Quero dizer isso para você novamente. Fomos criados para a glória de Deus. E só glorificamos a Deus quando somos pessoas frutíferas. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e frutos que permaneçam. Então, se nós não somos frutíferos, não levamos uma vida que glorifica a Deus. Amém? Guarde isso no seu coração. Se nos foi dado muito, o que Deus espera? Que sejamos fiéis nesse muito. Se nos foi dado pouco, que sejamos fiéis nesse pouco. Lembrando, queridos, que Ele nos deu esses talentos de acordo com a nossa capacidade. Amém? Assim, queridos, a gente não pode dizer que a gente não é capaz de administrar o que Ele nos deu. A gente não pode dar desculpas para Deus e dizer que a gente não consegue fazer render, produzir, frutificar o que Ele nos deu. Porque diz o texto que Ele nos deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Então nós não podemos dar desculpas. É que eu não consigo, eu não sou capaz. Assim eu sei. Deus te dá, cheio de desculpa. Não, Ele te deu algo e você tem capacidade para que esse talento nas suas mãos frutifique, renda. Ele te deu isso. Amém? Não tem desculpa. Fala para o seu irmão, meu irmão, sem pegar no pescoço dele, tá? Meu irmão, não tem desculpa. Amém? No versículo 26 e 27, lê comigo. Verso 26 e 27. Diz assim: o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. O que é que eu vi nesse texto? O Senhor trouxe ao meu coração, queridos. Né? Nós vimos esse último servo, que ele é chamado de mau, negligente, inútil. E o que é que eu vejo aqui? Quando o seu senhor voltou para prestar conta, fala assim, você sabia que eu sou, como ele, o próprio servo diz, eu sei que o senhor é severo, que o senhor colhe onde não plantou, né? Junta onde não semeou. E aí o senhor volta, presta contas com ele e fala, você sabia como eu sou? Você devia, no mínimo, ter entregue o que eu confiei nas suas mãos. Você devia ter entregue aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse aquilo que eu te dei e recebesse com juros. O que é que eu vejo aqui? Que Deus falando para mim e para você, de uma forma ou de outra, faça render o que eu te dei. Talvez não fizesse como os outros foram lá, aplicaram, fez render, granjeou mais outros. Mas ele falou, você poderia pelo menos ter entregue a outros
que fariam render esse talento. E o que veio ao meu coração, queridos, dentro disso? O que é? Uma das formas da gente fazer crescer, multiplicar esse talento, é a gente ensinar outras pessoas, capacitar outras pessoas com aquilo que Deus nos deu, porque essas pessoas vão fazer render. De repente você não está tanto assim, mas o que Deus confiou nas suas mãos, querido, se é ensinar, ensine. Se é contribuir, que contribua. Eu vi alguns textos aqui, mas o que Deus te deu? Talentos naturais, dons espirituais, capacidades que Deus te deu, aptidões que Deus te deu, no mínimo, compartilhe com outras pessoas. E ensine isso a outras pessoas, porque talvez através dessas pessoas vai render muito. Você pegou aquilo que você recebeu de Deus e você está ensinando outros. Você está ensinando, Tiagão, ao que Deus te deu. Você está ensinando pessoas a tocar. Você está ensinando pessoas, está ensinando como ensinar. Né? Ou seja, o que for que Deus te deu, você está ensinando essas pessoas. Você está entregando a outros o que Deus te deu. E esses outros vão multiplicar, vão fazer render esse talento. Isso nos fala também do quê, queridos? Quem pode me dizer? Isso nos fala do quê? Algo que é um chamado de Deus para as nossas vidas. Isso nos fala sobre o quê? Discipulado. Discipulado. É você fazer discípulos. Né? E esse é o chamado, você fazer discípulos e pegar o que Deus te colocou nas suas mãos e você multiplicar isso. E aqui eu vejo Deus falando de uma forma ou de outra, filho, pega o que eu te dei e faça render. Amém? Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão aí, vira para ele. Meu irmão, chega de desculpas esfarrapadas. Meu irmão, chega de desculpas esfarrapadas. Agora olhe para ele firme, com o olhar de profeta. Que vai, o dedo de profeta, agora você aponta o dedo de profeta no rosto dele assim, ó. Aponta aí agora, aponta, vai meu irmão. Faz render seu talento. Faz render seu talento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro lugar, queridos, versículo 16, vamos lá. Verso 16, diz assim: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, e aplicou-os e ganhou mais 5. Aqui eu quero falar sobre o tempo de investimento. Aquele que recebeu os 5 talentos, diz o texto aqui, que ele saiu de imediato. Saiu, novamente, de imediato. E fez render mais 5. Então, queridos, o que eu vejo aqui? Ele não ficou esperando para investir. Às vezes, amados, a gente fica esperando para investir o que Deus confiou nas nossas mãos. Por medo, comodismo, egoísmo, com desculpas que ainda não é a hora, vai chegar a hora, o tempo certo, o tempo de Deus, e vai dando desculpa e não usa o que Deus confiou nas suas mãos. E o texto diz aqui, quando eu estava meditando nesse texto, diz que o servo que ganhou os 5, a maior quantidade, diz que ele saiu imediatamente. Ele não ficou esperando. Então, queridos, que a gente invista o tempo. A gente aprende nesse texto que o tempo de investir é já. É agora. O tempo de investir o que Deus colocou nas nossas mãos é ontem. Não, pastor, a hora que eu acabar minha faculdade, a hora que eu acabar assim, a hora que eu tiver um serviço, a hora que eu tiver mais tranquilo assim, a hora que eu sossegar assim, a hora que eu tiver com mais dinheiro assim, aí eu vou servir, eu vou pegar. Não. O tempo de fazer o que Deus te entregou é já. É agora. É ontem. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E não venhamos desperdiçar o que o nosso Senhor nos confiou, mas a gente venha fazer render. Sabe por quê, queridos? Preste atenção aqui no pastor. Às vezes você está dando desculpa, procrastinando. Deixa eu dizer algo para você, olha aqui.
Pode ser que amanhã você não esteja aqui. Pode ser que amanhã você partiu desse mundo. E aí quando você for se encontrar com o seu Senhor que se ausentou por um tempo, e for prestar contas a Ele, o que é que você vai dizer? O que é que nós vamos dizer? Ah, sabe o que é, Senhor? É que não deu tempo, eu estava me preparando, e quando eu ia usar os dons, os talentos, o Senhor me tirou meu sopro de vida? É verdade, queridos. Isso não é tocar terror, não, mas pode ser que amanhã você não esteja aqui. Pode ser que nós não estejamos aqui. Eu estou usando o que o Senhor me deu agora. Amanhã pode ser que eu não esteja aqui. Então não fique esperando. Né? Com isso eu quero falar de uma história que eu ouvi um dia de um pregador, que é a história do lugar mais rico da terra. Eu acho que eu já fiz essa citação aqui algumas vezes. A história do lugar mais rico da terra. Eu ouvi uma vez de um pregador, eu não me lembro ao certo se foi do meu irmão, o evangelista Edson Teixeira, lá no Mandaqui. Mas nessa história ele falava que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Por quê? Porque lá tem milhares e milhares de pessoas que foram enterradas com seus dons, com seus talentos, e não fizeram uso deles. Lá tem milhares e milhares de pessoas que foram enterradas com sonhos e projetos que Deus colocou no coração deles e nunca fizeram funcionar. E não é porque Deus não queria, é porque eles enterraram o seu talento. E ele fala que lá é o lugar mais rico da terra, porque tem muitas pessoas que foram enterradas ali e não usaram, queridos, aquilo que Deus deu para eles. Amém? Eu me lembro muito dessa história. Não fizeram uso. Em quarto lugar, do verso 24 ao verso 25, eu quero falar sobre o enterrar dos talentos. A gente observa no texto que o servo que recebeu um talento, você prestou atenção? Esse servo que recebeu um talento, ele não desperdiçou o talento. Né? Ele não gastou. Ele não fez nada de errado, entre aspas. Ele fez alguma coisa de errado, queridos? O que ele fez? Ele pegou, eu sei que meu Senhor ele é severo e tal, e tal, e tal, então eu vou pegar, eu vou guardar, vou enterrar aqui, a hora que ele voltar, eu devolvo para ele, bonitinho. Mas eu não fiz nada errado. Se a gente olhar aqui de maneira grosseira, ele fez algo errado, esse servo, sim ou não? De forma grosseira. Olhando para o texto. A gente precisa até, pastor, precisa até aprofundar mais, precisamos nos aprofundar mais. Eu acredito que tem muita riqueza para a gente extrair ainda aqui desse texto. Mas olhando assim, a grosso modo, a gente olha para o texto e fala, mas ele não fez nada. Ele só pegou, ele não investiu, mas também ele não fez como o filho pródigo, que pegou os bens do pai e gastou de maneira dissolutamente, que diz, né? Gastou com as meretrizes, gastou de forma assim o que ele recebeu do pai. Ele não fez isso. Ele só escondeu, enterrou e devolveu o que o senhor dele tinha entregue a ele. Agora é interessante, queridos, que o texto diz nesse 24, 25, e também lá no final, no 31, que quando esse senhor voltou, esse servo foi chamado de mau e negligente. Mesmo aparentemente ele não fez nada errado, não fez mal para ninguém, ele foi chamado de servo mau e negligente. E no versículo 30, ele foi chamado de servo inútil. O que eu vejo aqui, queridos? Talvez você diga, pastor, mas é assim, eu não tenho feito nada de errado. Com o que eu entendo que eu recebi algumas coisas do Senhor, eu entendo que às vezes eu não estou produzindo assim, eu não estou investindo o que Deus me deu, né? Eu não estou aplicando, porque é aplicar, eu não estou aplicando assim, e granjeando, eu não estou aplicando, mas também eu estou na minha, não estou fazendo nada errado, eu não estou prejudicando ninguém, pastor, estou fazendo nem bem, nem mal, vamos se dizer assim, e às vezes de repente pode achar assim, tudo bem, então está tranquilo, e pode achar que Deus está tranquilo com você, não vai se aborrecer, Deus não vai ficar aborrecido.
Mas de verdade, queridos, por isso que eu orei até e eu peço que Deus inspire temor no seu coração. Quando eu olho para esse texto, queridos, eu vejo pela palavra de Deus que agir dessa maneira, pegando o que Deus te deu, enterrando, não fazendo uso, é ser mau e negligente. É ser um servo mau e negligente. O que eu falo mais aqui para dar base para isso, queridos? Ou seja, isso é pecado. Tiago capítulo 4, verso 17, diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Novamente, Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, pecado não é só o que a gente faz de errado. Pecado também é o que deixamos de fazer. A omissão também é pecado. Tiago 4,17 diz isso. Deixar de usarmos os nossos talentos, deixar de usar o que a gente recebeu de Deus para o bem dos outros. Olha aqui, queridos, e aqui eu não estou para acusar ninguém, apontar ninguém, tacar pedra em ninguém, mas eu quero sim que inspire temor no seu coração. Deixar de usar o que Deus te deu, queridos. Os talentos que Deus confiou a você, Ele não deu para mim, Ele deu para você. Para mim, Ele deu uma porção de acordo com a minha capacidade. Para você, Ele deu outra. E deixar de usar dessa maneira, queridos, sabe o que é isso? É ser uma pessoa egoísta, é pensar em si, é não andar em amor para com os outros, e sendo assim, queridos, é não amar a Deus. Ô pastor, o senhor está sendo muito radical, eu acho que não é assim. Quando eu olho para a palavra, eu vejo isso. Porque você recebeu algo que não pertence a você, nós somos apenas mordomos, e esse algo não é para nossa própria edificação, como nós lemos lá em 1 Coríntios 12, esse algo é para a edificação do corpo, e pegar isso e esconder, não usar, você não está pensando nos outros. Você está sendo egoísta, não está pensando nos outros, e não pensar nos outros é não andar em amor, porque a palavra de Deus está recheada de textos que fala que quem ama busca o bem do próximo. 1 Coríntios 10, 24 diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E se não anda em amor com o próximo, consequentemente você não está amando a Deus, que é o maior mandamento. Ah, pastor, é muito forte, eu amo a Deus sim. 1 João capítulo 3, verso 18 diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Abrir a boca para dizer que ama a Deus, até quem não conhece a Deus faz. Agora o nosso amor deve ser demonstrado com atitudes. Chegou no 2 João, verso 6, capítulo único, diz, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Se amamos a Deus de verdade, a gente obedece o que Deus está nos mandando fazer. Este é o amor, que andemos em obediência. Então, queridos, o que é que você tem feito com o seu talento? O que é que você tem feito com o que Deus confiou nas suas mãos? Às vezes, queridos, nós pensamos que o antônimo do amor é o ódio, né? Mas o antônimo do amor é a indiferença, é o egoísmo. Assim a gente precisa entender que se trata de algo muito sério, enterrarmos os nossos talentos. Pois isso se trata de não andar em amor, mas andar em indiferença para com os outros, andar em indiferença com aquilo que Deus confiou nas suas mãos, consequentemente é não amar ao Senhor. Vou ler alguns textos bem rapidinho, se você quiser me acompanhar. 1 João 3,16. 1 João, não é o Evangelho, é a carta de 1 João 3,16. Só ouça, diz assim, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nisto a gente conhece o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós
e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. No mesmo capítulo, 3:18, olha o que diz: filhinhos, não amemos, eu citei já, né? Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E eu citei também o 2 João 6, que este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Em último lugar, para a gente encerrar, queridos, eu quero falar sobre preparados para o encontro com o nosso Senhor. A parábola dos talentos, queridos, que aproveitando aqui para dar um ensino bíblico para vocês. Sempre quando você for ler a Bíblia, lembra que a Bíblia ela não foi escrita originalmente com capítulos e versículos, né? Foi colocada aí, acredito que para facilitar nosso entendimento. Mas a parábola dos talentos, ela é uma sequência de um ensinamento do capítulo 25 aí de Mateus, aonde Jesus está ensinando como será o reino dos céus. E ele começa falando sobre a parábola das 10 virgens. E depois ele continua falando da parábola dos talentos, ensinando como será o reino dos céus. Então a parábola dos talentos é uma sequência desse ensinamento. Amém? Dá continuidade. E nessa outra parábola das 10 virgens, queridos, que fala que haviam 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, né? Que todas elas aguardavam a volta do seu senhor. Seu senhor também se ausentou, a volta do noivo, né? E elas aguardavam, mas 5 eram prudentes e 5 eram nécias, eram loucas, insensatas, né? E diz que estavam aguardando, mas 5 delas estavam prudentes, com a botija cheia de óleo, e 5 delas não levaram óleo. E diz que aí o noivo voltou, num tempo em que nós não sabemos a hora e não sabemos o dia que vai voltar. Nós não sabemos, queridos, o dia e a hora que o noivo vai voltar, que o Senhor que viajou vai voltar. E diz que ele voltou. E quando ele voltou, tinha 5 que estavam preparados e entrou com o seu Senhor, com o noivo. E as 5 que estavam despreparadas ficaram lá toda doida, e agora voltou, não, vamos agora dar um pouquinho do seu óleo. Não, não dá. Se a gente dá o nosso óleo para você, a gente vai ficar sem. Vai vocês atrás de óleo. E diz que elas foram atrás de óleo, mas não deu tempo. Quando chegaram lá, bateram na porta, Senhor, abre, não conheço vocês. Porque não tinha óleo. A gente sabe que o óleo é uma simbologia, tipifica a presença do Espírito Santo de Deus. Uma das coisas nós sabemos que fala sobre isso. E eu quero fechar falando o que sobre isso, queridos. Nessa outra parábola das 10 virgens, a gente pode aprender então com Jesus, que Jesus espera que nós estejamos preparados para se encontrar com Ele. Que nós estejamos preparados, com a botija cheia de óleo, ou seja, a presença de Deus em nós. A presença do Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero dizer para você, nós acabamos de sair de 21 dias de jejum e oração. O tempo de buscar a Deus, queridos, é já. O tempo de buscar a Deus é agora. Não é amanhã. Deus espera que estejamos preparados, porque o nosso Senhor vai voltar num dia em que nós não sabemos. E Ele quer encontrar a sua noiva, os seus servos, preparados para esse encontro. Sabe por quê, queridos? Porque se Ele chegar naquele dia e nos pegar despreparados, não vai dar tempo. Não vai dar mais tempo. Porque aí, infelizmente, de acordo com a Bíblia, vai chegar o tempo que o nosso Senhor vai voltar. E as pessoas, não, eu vou buscar a Deus. Agora não dá mais tempo de buscar a Deus. Agora acabou. Quem buscou, buscou. Quem não buscou, não busca mais. Porque quando o noivo voltar, quem não buscou a Deus, quem não tiver no óleo, com o óleo, quem buscou, buscou. Quem não buscou, não vai dar mais tempo de buscar. Tem um texto de Isaías 55:6 que diz assim: busque a Deus enquanto se pode achá-lo. O tempo de buscar é agora. Que nós podemos achá-lo é agora. Porque pode chegar um tempo que você vai querer buscar e não vai dar mais tempo. Agora eu vou buscar, eu vou ser cheio de Deus. Agora já foi. Agora não dá mais tempo. E pegando o gancho falando sobre isso, que Deus espera que nós estejamos aí, né, cheios, o selo dele em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que nós estejamos cheios, aguardando a presença do noivo, eu trago a mesma forma para os talentos. O tempo de usar os nossos talentos é agora.
O tempo de usar o que o nosso Senhor nos deu é agora. Que Ele vai vir buscar a sua igreja. E pode ser que quando você quiser usar, agora eu vou usar, não dá mais tempo. Mas, Senhor, não dá mais tempo. Então, queridos, para concluir essa mensagem, eu acredito que a gente pode refletir em uma pergunta que é o tema da palavra. O que é que eu tenho feito com o meu talento? Você pode repetir comigo? O que é que eu tenho feito com o meu talento? Feche seus olhos. Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso e bom. Nós sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, é um Deus amoroso, misericordioso, perdoador, gracioso, mas nós sabemos também, Pai, que o Senhor é um justo juiz. Nós sabemos também que o Senhor nos diz na Tua palavra que o que nós semeamos, nós vamos colher. Nós sabemos também que o Senhor é um Pai que disciplina os filhos a quem o Senhor ama. Nós sabemos também que o Senhor nos ensina a Tua palavra, o Senhor nos dá a direção e nos dá a liberdade e o poder de escolha. Deus, nós sabemos disso, nos ajude a fazer bom uso dessas escolhas, para que venhamos não apenas desfrutar do que o Senhor tem para nós, mas que nós venhamos ser frutíferos e abençoar outras vidas em nome de Jesus. Para que nós venhamos naquele dia ouvirmos do Senhor, servo bom e fiel, entre para o gozo, para a alegria do seu Senhor. Que nós não venhamos a fazer parte daqueles que vão ouvir, servo mau e negligente. Pai, e eu declaro, nós não vamos fazer parte desses, Pai. Felizmente, nós sabemos que acontecerá, que haverá um grupo de pessoas assim. Mas nós venhamos fazer parte do grupo que vai ouvir de Ti, no dia que formos prestar contas diante do Senhor. Nós vamos ouvir a Tua doce voz dizendo, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você foi fiel naquilo que eu te confiei. Você foi fiel naquilo que eu te confiei. Entre por gozo do seu Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Espírito Santo, continue a falar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, faz assim um pouquinho, estica suas mãos, estenda suas mãos assim. Olha para o pastor agora. Como um profeta do Senhor que entregou uma palavra e foi boca do Senhor para a sua vida. Você recebe essa palavra no seu coração? Então você vai fazendo um ato profético, você vai dizer, você vai fechar suas mãos assim, colocá-la no seu coração e dizer, eu recebo. Amém? Vocês em casa também. Você vai pegar suas mãos e vai dizer, eu recebo. E agora eu quero me dirigir às pessoas que estão em casa. Deixa eu falar com vocês um pouquinho. A igreja que está aqui pode prestar atenção. Mas vocês que estão em casa também. Queridos, eu louvo a Deus por vocês estarem aí ouvindo. Mas eu quero dizer a vocês, queridos, vocês receberam dons e talentos, que é para compartilhar com a igreja. Você que pode estar na igreja, esteja aqui. Você tem coisas que os seus irmãos que estão aqui precisa que você compartilhe. Compartilhe. Infelizmente, até depois da volta da pandemia, às vezes, muitas pessoas acabaram um pouco se acomodando via online, graças a Deus pelo online. Mas eu quero dizer para você, queridos, se você pode, esteja aqui. Nós precisamos de você. E você precisa de nós. Nós somos um corpo que precisamos uns dos outros. Esteja aqui, meu querido. Não fique acomodado nessa situação. Você precisa usar o seu dom, o seu talento para estar aqui e edificar a vida dos seus irmãos. Com muito carinho que eu falo isso para você. Saia do comodismo. Me perdoe dizer isso, mas não seja egoísta.
Pegue o que Deus te deu. Use o seu dom. Use os seus talentos para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Amém? Um dia nós vamos estar diante do nosso Senhor e nós vamos prestar contas. Meu querido, recebe isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus.